Fala turma, tudo bem? Professor Júlio, professor de matemática aqui do canal Dástalos. E hoje, galera, vamos continuar o nosso curso Enem Power com aulas sobre escalas. Assunto super interessante para o Enem, tá? Todo ano cai questões relacionadas com escala. Então, se você tem dificuldade, tem dúvida, fique comigo até o final do vídeo. Se inscreva no canal para a gente estar acompanhando, né? Para vocês acompanharem as aulas aí do curso, tá? E lembrem-se que na descrição do vídeo tem o material de apoio com exercícios para você depois praticar, ok? Então vamos comigo? Vamos lá? Isso aí, pessoal. Então vamos começar a nossa aula de uso de escalas. O que é uma escala? Como a gente usa a escala para converter medidas, né? E como é que a gente faz para usar a escala quando um problema envolve área ou volume, tá bom? É isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos lá, então? Pessoal, vamos primeiro pensar o seguinte, ó. A escala, na verdade, é uma razão, tá? Ela é uma divisão entre dois valores, ok? E a escala, ela é usada muito para a gente confeccionar mapas, né? Os cartógrafos usam escala para confecção de mapas, principalmente, e também é muito usado em projetos de arquitetura, projetos de engenharia, enfim, tá bom? Então, a escala, gente, o uso dela prático, na verdade, ela serve para a gente comparar medidas que estão desenhadas com medidas reais, tá? Esse é o objetivo prático do uso de uma escala, tá bom? A escala nada mais é do que a comparação de uma medida pequena, chamada de medida que está desenhada, para a medida real, né, maior, que seria a medida que reflete a realidade. Tudo bem? Então, um exemplo aqui, só ilustrativo, vocês estão vendo aqui, ó, que a gente tem um exemplo de um mapa, né, da América do Sul aqui, e aonde aparece a escala aqui, por exemplo, ó, de 1 para 67 milhões. Tá? Essa seria a escala aí, por exemplo, que ele deu no mapa para a gente, tá bom? Professor, mas no final das contas, o que significa uma escala? Tá? Qual que é o conceito de escala? Gente, a definição de escala, tá? O conceito matemático de escala é isso aqui, ó. Escala é a medida que está no desenho pela medida real. Então, é o que eu disse aqui em cima, ó. Escala é a razão. O que quer dizer a palavra razão em matemática? Razão quer dizer divisão, ok? Então, é a divisão entre a medida do desenho e a medida real. Ela pode ser representada assim, tá, turma? Em forma de fração, ou ela pode ser simbolizada assim também, né? Como está ali no mapa, ó, que é mais comum. Você pega a medida do desenho, tá? 2 pontinhos pela medida real. É uma outra maneira de simbolizar a escala, ok? Então, por exemplo, ó, quando eu venho aqui no mapa e vejo que a escala é de 1 para 67 milhões, quer dizer que uma unidade do desenho equivale a 67 milhões de unidades reais. Tá bom? É isso que significa. Uma unidade do desenho equivale a 67 milhões de unidades reais. Essa é a maneira da gente interpretar uma escala, tá? Eu vou mostrar para a gente agora alguns exemplos, galera. Alguns exemplos para a gente, um exemplo para a gente saber como montar a escala, tá? E um outro exemplo para saber como é que a gente usa a escala a partir do momento que ela aparece no exercício para a gente, tá? E uma dica muito importante, pessoal, tá? Ó, muito importante, você não pode deixar de saber, ok? Para a gente fazer uma escala ou para a gente interpretar uma escala, as unidades de medida devem ser iguais, tá? Então, ó, a unidade de medida do desenho, tá? Do desenho é a mesma unidade de medida real, tá bom? Então, tanto faz se é para eu fazer uma escala ou para eu usar uma escala, eu sempre tenho que entender que a unidade é a mesma, tá?
ou é tudo em centímetro, ou é tudo em metro, ou é tudo em milímetro, tá? Não se esqueça disso, tá bom? Se você tem dúvida na conversão de unidades de medida, assista a nossa primeira aula do curso Power Enem. Lá eu ensinei a gente como é que a gente faz a conversão das unidades bonitinho, tá bom? Pessoal, mas vamos continuar aqui, ó. Então, exemplo número 1, do Enem de 2016, tá? Vamos ler? Ele fala assim, ó. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida no trecho foi de 25 quilômetros. Vamos anotar isso, turminha. Ó. Essa é a distância real percorrida no trecho, hein? Ao consultar um mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre as duas cidades, nesse mapa, era de 5 centímetros. Tá vendo? Ele forneceu a distância real que o cara andou e depois ele mediu no mapa, a distância era de 5 centímetros. Júlio, o que é esses 5 centímetros então? É a medida do desenho que está no mapa. Ele quer saber qual é a escala, tá? Qual é a escala deste mapa? Pessoal, todo ano praticamente cai questão de escala no Enem, seja para você fazer a escala, seja para você usar a escala. Nesse caso, é para a gente fazer a escala. Tá? Ele deu a medida real, ele deu a medida do desenho e quer saber qual é a escala. Tá? Então, vamos lá? É facinho o problema. Vamos lá comigo. Ó. Qual é a medida real? A medida real é de 25 quilômetros. Qual que é a medida do desenho? Vou chamar de desenho. Ó. A medida do desenho é de 5 centímetros. Gente, o que é o conceito de escala? Escala, que nós acabamos de aprender. Vou fazer mais um cantinho aqui. Ó. Escala é a medida que está no desenho pela medida real. Só que aí o aluno menos informado iria pegar o 5, que é a medida do desenho, e dividir por 25, medida real, e daria a resposta 1/5, letra A. Não podemos, turminha. Ó, o que a gente acabou de dizer no quadro anterior? Uma está em quilômetros, a outra está em centímetros. Escala só se faz com as mesmas unidades de medida. Ou você transforma tudo para centímetro, ou você transforma tudo para quilômetro. Fechou? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar tudo para centímetro, é mais fácil? A gente trabalha com o número inteiro. Vamos lembrar da reguinha? Lembra da nossa aula 1 do curso do Enem? Vamos lá, ó. Você tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Esta é a nossa reguinha das unidades de medida. Eu tenho quilômetro, que são os 25, e quero passar para centímetro, ok, turminha? Então, o que nós aprendemos mesmo na aula de conversão? Que cada casinha que eu ando, eu multiplico por 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá bom? Então, o que eu tenho lá? Ó? 25 quilômetros é igual a 25. Eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê, professor? Porque eu estou multiplicando por 10 5 vezes. Show de bola, turma? Então, vão dar 2.500.000 centímetros. É esse valor que eu vou usar na escala. Certo, turma? Então, vamos terminar o nosso problema. Quem vai ser a escala do problema? A medida do desenho, que são 5 centímetros, dividido pela medida real. Eu esqueci de colocar a unidade aqui, turminha, ó. A medida real, que é 2.500.000 centímetros. Sempre, ó, na mesma unidade, hein? Fique esperto, ok? E aí, o que vai acontecer? Ó, eu vou simplificar o 5 com o 25, pode ser? Então, nós vamos mudar a corzinha aqui, ó. O 5 eu vou simplificar com 25. Fechou, turma? E aí, a gente vai ter a resposta 1 sobre... Aqui vai dar 500.000, né? 500.000. Tudo bem, turma?
Em outras palavras, a escala deu 2 pontos para 500 mil. Resposta, letra E, de esperança. Tá entendido esse exemplo? Então, ó, não esqueça de deixar as unidades na mesma, as medidas na mesma unidade. Fechou? Depois, qualquer dúvida, você assista de novo aí o exercício, tá bom? Pessoal, esse exemplo aqui é do Enem de 2018, tá? Em um mapa, né? Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, isso que ele está explicando para mim, que a escala é uma comparação entre o que está representado no desenho para o real, tá? Pessoal, certo mapa está na escala de 1 para 58 milhões, tá? Uma do desenho, 58 milhões de reais. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio ao tesouro meça 7,6 centímetros. Gente, então aqui no mapa, vem comigo, ó, deixa eu mudar a cor aqui para vocês enxergarem direitinho. Aqui no mapa, tá? A distância entre o navio e o tesouro é de 6,7 centímetros, tá certo, turminha? Ele quer saber qual é a medida real em quilômetros. A medida real em quilômetros. Vamos com calma. Primeira coisa, turma, esquece da unidade de medida, tá? Deixa esse quilômetro aqui, ó, para o final. Ele me deu a escala e ele me deu o comprimento do desenho e quer saber a medida real. Vamos usar o conceito de escala? Escala é a medida do desenho pela medida real. Concorda que esse é o conceito? Quanto é a escala? A escala que ele deu, 1 para 58 milhões. Certo? Medida do desenho, 7,6 centímetros. E a medida real é a que você quer. Eu vou chamar de x para ficar mais simples da gente entender. Então, ó, no lugar da escala, eu coloquei o valor que ele me deu, a medida do desenho também, e o x é o que eu quero, que é a medida real. Gente, como a medida do desenho está em centímetros, a medida real também vai sair em centímetros. Show de bola? Então, na hora que a gente multiplica cruzado, x vezes 1 é x. E 7,6 vezes 58 milhões vai dar 440 milhões e 800 mil centímetros, tá? Centímetros. Pessoal, só de saber isso, você marcaria como resposta. Aqui é a medida real, então, certo, galera? Aqui é a medida real. Só de saber isso, eu marcaria ou a resposta letra A, né? Que parece os números aqui, ó, ou a resposta letra E. Então, uma das duas vai ser o meu gabarito. Só que para eu saber a resposta direitinho, galera, eu tenho que converter agora, né? Então, vamos lá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou em centímetro e quero passar para quilômetro. Pessoal, é ao contrário do problema anterior, né? De centímetro para quilômetro, eu vou ter que... Vamos só alterar a cor aqui para a gente entender direitinho. Ó, eu vou ter que voltar 5 casinhas. Então, eu vou dividir por 10 5 vezes, tá? Então, eu vou pegar esse valor que eu achei como resposta e vou dividir por 10 5 vezes. Então, na hora que eu dividir por 10 5 vezes, vem aqui comigo, ó. Quem que é o x? 440 milhões e 800 mil centímetros. Tudo bem, turma? Eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Por quê? Para eu passar para quilômetros, porque eu estou dividindo por 10, 5 vezes. Então, a resposta final fica 4.408 quilômetros. Show de bola, galera? Por isso que a resposta é a letra A de amor aí, é a resposta do problema. Tudo bem?
E para a gente fechar a nossa aula, o nosso último exemplo do Enem de 2017, um exemplo muito legal que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informação dizendo que se trata de uma peça na escala de 1:400. Gente, isso aqui é a escala que ele viu na peça, tá? E que o volume dela é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual é o volume original. Este é o volume da peça, galerinha. Ele quer saber qual é o volume original do movimento. Fechou, turminha? Então vamos fazer? Ó, o que, que eu tenho aqui? Vamos lá comigo. Eu tenho a medida do desenho, que é de 25 centímetros cúbicos. Fechou? E eu tenho a medida real. Não, na verdade eu não tenho a medida real. Eu quero saber qual é a medida real. E eu tenho a escala, que é de 1:400. Tudo bem, turma? Pessoal, só que é o seguinte, a gente sabe que a escala é a medida do desenho pela medida real. Esse é o conceito de escala. Gente, dica, presta atenção. Escala é para uso de conversão de comprimento, não é para área nem para volume. Então, no exemplo anterior, eu usei a escala que o problema me deu. Só que agora, como se trata de volume, né? Você tem um monumento que tem um determinado volume. Então, você não pode usar a escala que ele forneceu no problema. Você tem que pegar a escala e elevá-la ao cubo. Então, toda vez que um problema for conversão de volume, tá? Eu não uso a escala original. Eu elevo a escala ao cubo, senão eu vou errar. Tá bom? E não é o caso, mas se fosse um problema que envolvesse área, eu elevaria a escala ao quadrado. Gente, pegadinha, isso já caiu no Enem várias vezes. Para comprimento, escala normal. Para volume, escala ao cubo. Para área, escala ao quadrado. Fechou? Então, vamos terminar o exercício? Então, agora vai ficar correto. A escala é de 1:400, só que eu vou elevar ao cubo. É igual à medida do desenho, que é 25, dividido pela medida real, que é x, que eu quero descobrir. Tá certo, turma? E aí, fazendo as continhas, vai ficar 1, se você elevar 400 ao cubo, vai ficar isso aqui, ó. 64 milhões, tá bom? É 400 vezes 400 vezes 400. Tudo bem, turma? É igual a 25 sobre x. Pessoal, fazendo a multiplicação cruzada, ó, x vezes 1 é x. 64 milhões vezes 25, fazendo a conta aqui, dá 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a medida do desenho estava em centímetros cúbicos, tá? E fechando o problema, turminha, ele quer a resposta em metro cúbico. Então, se eu não soubesse agora terminar o problema, eu já marcaria a letra C, que é a única que aparece ali o 16, tá vendo? Ó, 1.600. Só que, vamos lembrar da aula de conversão de unidade? Você tem o metro cúbico, você tem o decímetro cúbico e você tem o centímetro cúbico, não é isso? E para eu passar de centímetro cúbico para metro cúbico, como é volume, a gente divide por 1.000 duas vezes, certo, turma? Então, a gente vai dividir por 1.000 duas vezes e vai dar a resposta 1.600, né? Por que eu cortei 6 zerinhos, galerinha? Porque eu estou dividindo por 1.000 duas vezes, tá bom? Então, a resposta dá 1.600 metros cúbicos de conversão. Tudo bem, galerinha? Fechou? Beleza? Então, espero que tenham gostado e entendido. Galera, até a próxima.
gente interpretar uma escala, as unidades de medida devem ser iguais, tá? Então, ó, a unidade de medida do desenho, tá? Do desenho é a mesma unidade de medida real, tá bom? Então, tanto faz se é para eu fazer uma escala ou para eu usar uma escala, eu sempre tenho que entender que a unidade é a mesma, tá? Ou é tudo em centímetro, ou é tudo em metro, ou é tudo em milímetro, tá? Não se esqueça disso, tá bom? Se você tem dúvida na conversão de unidades de medida, assista a nossa primeira aula do curso Power Enem. Lá eu ensinei a gente como é que a gente faz a conversão das unidades bonitinho, tá bom? Pessoal, mas vamos continuar aqui, ó. Então, exemplo número 1, do Enem de 2016, tá? Vamos ler? Ele fala assim, ó. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma rodovia retilínea localizada em uma planície. Lá chegando, ele percebeu que a distância percorrida no trecho foi de 25 quilômetros. Vamos anotar isso, turminha, ó. Essa é a distância real percorrida no trecho, hein? Ao consultar um mapa com o auxílio de uma régua, ele verificou que a distância entre as duas cidades, nesse mapa, era de 5 centímetros. Tá vendo? Ele forneceu a distância real que o cara andou e depois ele mediu no mapa, a distância era de 5 centímetros. Júlio, o que é esses 5 centímetros então? É a medida do desenho que está no mapa. Ele quer saber qual é a escala, tá? Qual é a escala deste mapa? Pessoal, todo ano praticamente cai questão de escala no Enem, seja para você fazer a escala, seja para você usar a escala. Nesse caso, é para a gente fazer a escala. Tá? Ele deu a medida real, ele deu a medida do desenho e quer saber qual é a escala. Tá? Então, vamos lá? É facinho o problema. Vamos lá comigo. Ó. Qual é a medida real? A medida real é de 25 quilômetros. Qual que é a medida do desenho? Vou chamar de desenho. Ó. A medida do desenho é de 5 centímetros. Gente, o que é o conceito de escala? Escala, o que nós acabamos de aprender? Vou fazer mais um cantinho aqui. Ó. Escala é a medida que está no desenho pela medida real. Só que aí o aluno menos informado iria pegar o 5, que é a medida do desenho, e dividir por 25, medida real, e daria a resposta 1/5, letra A. Não podemos, turminha. Ó, o que a gente acabou de dizer no quadro anterior? Uma está em quilômetros, a outra está em centímetros. Escala só se faz com as mesmas unidades de medida. Ou você transforma tudo para centímetro, ou você transforma tudo para quilômetro. Fechou? Então, vamos fazer o seguinte, vamos transformar tudo para centímetro, é mais fácil? A gente trabalha com o número inteiro. Vamos lembrar da reguinha? Lembra da nossa aula 1 do curso do Enem? Vamos lá, ó. Você tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Esta é a nossa reguinha das unidades de medida. Eu tenho quilômetro, que são os 25, e quero passar para centímetro, ok, turminha? Então, o que nós aprendemos mesmo na aula de conversão? Que cada casinha que eu ando, eu multiplico por 10. Vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá bom? Então, o que eu tenho lá? Ó, 25 quilômetros é igual a 25. Eu vou acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê, professor? Porque eu estou multiplicando por 10 5 vezes. Show de bola, turma? Então, vão dar 2.500.000 centímetros. É esse valor que eu vou usar na escala. Certo, turma? Então, vamos terminar o nosso problema. Quem vai ser a escala do problema?
a medida do desenho, que são 5 centímetros, dividido pela medida real. Eu esqueci de colocar a unidade aqui, turminha, ó. A medida real, que é 2.500.000 centímetros. Sempre, ó, na mesma unidade, hein? Fique esperto, ok? E aí, o que vai acontecer? Ó, eu vou simplificar o 5 com o 25, pode ser? Então, nós vamos mudar a corzinha aqui, ó. O 5 eu vou simplificar com o 25. Fechou, turma? E aí, a gente vai ter a resposta 1 sobre... Aqui vai dar 500.000, né? 500.000. Tudo bem, turma? Em outras palavras, a escala deu 2 pontos para 500.000. Resposta letra E de esperança. Tá entendido esse exemplo? Então, ó, não esqueça de deixar as unidades na mesma, as medidas na mesma unidade. Fechou? Depois, qualquer dúvida, você assista de novo aí o exercício, tá bom? Pessoal, esse exemplo aqui é do Enem de 2018, tá? Em um mapa, né? Um mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, isso que ele está explicando para mim, que a escala é uma comparação entre o que está representado no desenho para o real, tá? Pessoal, certo mapa está na escala de 1 para 58 milhões, tá? Uma do desenho, 58 milhões reais. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio ao tesouro meça 7,6 centímetros. Gente, então aqui no mapa, vem comigo, ó, deixa eu mudar a cor aqui para vocês enxergarem direitinho. Aqui no mapa, tá? A distância entre o navio e o tesouro é de 6,7 centímetros. Tá certo, turminha? Ele quer saber qual é a medida real em quilômetros. A medida real em quilômetros. Vamos com calma. Primeira coisa, turma, esquece da unidade de medida, tá? Deixa esse quilômetro aqui, ó, para o final. Ele me deu a escala e ele me deu o comprimento do desenho e quer saber a medida real. Vamos usar o conceito de escala? Escala é a medida do desenho pela medida real. Concorda que esse é o conceito? Quanto é a escala? A escala que ele deu, 1 para 58 milhões. Certo? Medida do desenho, 7,6 centímetros. E a medida real é a que você quer. Eu vou chamar de x para ficar mais simples da gente entender. Então, ó, no lugar da escala, eu coloquei o valor que ele me deu, a medida do desenho também, e o x é o que eu quero, que é a medida real. Gente, como a medida do desenho está em centímetros, a medida real também vai sair em centímetros. Show de bola? Então, na hora que a gente multiplica cruzado, x vezes 1 é x. E 7,6 vezes 58 milhões vai dar 440 milhões e 800 mil centímetros, tá? Centímetros. Pessoal, só de saber isso, você marcaria como resposta. Aqui é a medida real, então, certo, galera? Isso aqui é a medida real. Só de saber isso, eu marcaria ou resposta letra A, né? Que parece os números aqui, ó, ou a resposta letra E. Então, uma das duas vai ser o meu gabarito. Só que para eu saber a resposta direitinho, galera, eu tenho que converter agora, né? Então, vamos lá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou em centímetro e quero passar para quilômetro. Pessoal, é ao contrário do problema anterior, né? De centímetro para quilômetro, eu vou ter que... Vamos só alterar a cor aqui para a gente entender direitinho. Ó, eu vou ter que voltar 5 casinhas. Então, eu vou dividir por 10 5 vezes, tá? Então, eu vou pegar esse valor que eu achei como resposta e vou dividir por 10
5 vezes. Então, na hora que eu dividir por 10 5 vezes, vem aqui comigo, ó. Quem que é o X? 440 milhões e 800 mil centímetros. Tudo bem, turma? Eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Por quê? Para eu passar para quilômetros, porque eu estou dividindo por 10, 5 vezes. Então, a resposta final fica 4.408 quilômetros. Show de bola, galera? Por isso que a resposta é a letra A de amor aí, é a resposta do problema. Tudo bem? E para a gente fechar a nossa aula, o nosso último exemplo do Enem de 2017, um exemplo muito legal que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informação dizendo que se trata de uma peça na escala de 1 para 400. Gente, isso aqui é a escala que ele viu na peça, tá? E que o volume dela é de 25 centímetros cúbicos. Ele quer saber qual é o volume original. Este é o volume da peça, galerinha. Ele quer saber qual é o volume original do movimento. Fechou, turminha? Então vamos fazer? Ó, o que eu tenho aqui? Vamos lá comigo. Eu tenho a medida do desenho, que é de 25 centímetros cúbicos. Fechou? E eu tenho a medida real. Não, na verdade eu não tenho a medida real. Eu quero saber qual é a medida real. E eu tenho a escala, que é de 1 para 400. Tudo bem, turma? Pessoal, só que é o seguinte, a gente sabe que a escala é a medida do desenho pela medida real. Esse é o conceito de escala. Gente, dica, presta atenção. Escala é para uso de conversão de comprimento, não é para área nem para volume. Então, no exemplo anterior, eu usei a escala que o problema me deu. Só que agora, como se trata de volume, né? Você tem um monumento que tem um determinado volume. Então, você não pode usar a escala que ele forneceu no problema. Você tem que pegar a escala e elevá-la ao cubo. Então, toda vez que um problema for conversão de volume, tá? Eu não uso a escala original. Eu elevo a escala ao cubo, senão eu vou errar. Tá bom? E não é o caso, mas se fosse um problema que envolvesse área, eu elevaria a escala ao quadrado. Gente, pegadinha, isso já caiu no Enem várias vezes. Para comprimento, escala normal. Para volume, escala ao cubo. Para área, escala ao quadrado. Fechou? Então, vamos terminar o exercício? Então, agora vai ficar correto. A escala é de 1 para 400, só que eu vou elevar ao cubo. É igual à medida do desenho, que é 25, dividido pela medida real, que é X, que eu quero descobrir. Tá certo, turma? E aí, fazendo as continhas, vai ficar 1. Se você elevar 400 ao cubo, vai ficar isso aqui, ó. 64 milhões, tá bom? É 400 vezes 400 vezes 400. Tudo bem, turma? É igual a 25 sobre x. Pessoal, fazendo a multiplicação cruzada, ó, x vezes 1 é x. 64 milhões vezes 25, fazendo a conta aqui, dá 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos? Porque a medida do desenho estava em centímetros cúbicos, tá? E fechando o problema, turminha, ele quer a resposta em metro cúbico. Então, se eu não soubesse agora terminar o problema, eu já marcaria a letra C, que é a única que aparece ali, o 16, tá vendo? Ó, 1.600. Só que, vamos lembrar da aula de conversão de unidade? Você tem o metro cúbico, você tem o decímetro cúbico e você tem o centímetro cúbico, não é isso? E para eu passar de centímetro cúbico para metro cúbico, como é volume, a gente divide por 1.000 duas vezes, certo, turma?
Então, a gente vai dividir por 1.000 duas vezes e vai dar a resposta 1.600, né? Por que eu cortei 6 zerinhos, galerinha? Porque eu estou dividindo por 1.000 duas vezes, tá bom? Então, a resposta dá 1.600 metros cúbicos de conversão. Tudo bem, galerinha? Fechou? Beleza? Então, espero que tenham gostado e entendido. Galera, até a próxima.